Hoje, para a gente começar o mês, começar bem, né, a nossa primeira semana, nós vamos falar sobre executar o bem. Porque muito se fala em bem, nós estamos aí, né, passando por várias transformações. Ontem fez um ano da guerra, né, lá de Israel, Hamas, e agora já hoje, né, faz, e as outras guerras. Então, gente, nós estamos passando por muitas turbulências. Executar o bem. O que será que é o bem? Eles disse, não peçais do que o que vos está ordenado. João Batista, Lucas 3,13. Então, disse Jesus, não peçais do que o que vos está ordenado. Então, a gente nunca deve pedir mais do que foi ordenado. O que será que foi ordenado para nós? A advertência de João Batista é dos mais preciosos do Evangelho, pois aquele aviso chamaria a atenção de cada um que tem sua responsabilidade. Então, esse aviso que João Batista deu foi um aviso para nós, e cada um tem a sua responsabilidade. E João Batista era primo de Jesus e veio 6 meses antes de Jesus. Era primo, e então ele veio preparando o terreno. Então ele já veio falando que cada um de nós, foi um aviso já, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Então cada um é responsável por si. Ninguém é responsável pelo outro, não. Cada um resolve seus problemas. Podemos ir atrás das pessoas, pedir um conselho, conversar, mas cada um de nós somos uma individualidade, cada um resolve seus problemas. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso, ou seja, proveitoso, pois pessoas ansiosas não executam o dever de acordo, assim como a precipitação determina desordens com grandes consequências. Gente, eu fiquei muito preocupado. Há um mês atrás, um amigo meu do laboratório, dinamarquês, me convidou. Nós somos em São Lourenço. Era um congresso de psiquiatras, E qual foi o tema? A doença do século, ansiedade e depressão. Eu fiquei chocado aqui com esses eu sabia de muita coisa, a gente sabe, mas eu sabia, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas eu fiquei chocado com muita coisa que foi falado lá. Eu não sabia que era tão profundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Essa ansiedade que nós vivemos, né, das coisas, tudo, precisa ter paciência. Eu sei que é difícil para nós todos, mas a gente tem que trabalhar nós. Porque não adianta nada a gente vir aqui, ouvir palestra, estudo online, estudar a doutrina, mas não colocar em prática, né? Então, nesse mundo hoje que está muito competitivo, tudo disputado, então nós precisamos tomar muito cuidado com a ansiedade e com a depressão. Porque a ansiedade, né, ela vai virando uma depressão depois. Então, como diz aqui Joana de Anjos, a ansiedade é inimiga do trabalho, pois pessoas ansiosas não executam o dever de acordo, assim como a precipitação. Então, a pessoa ansiosa, ela não vai fazer as coisas de acordo, né? Ela vai fazer tudo antes, vai se precipitar. Então, tem que tomar muito cuidado. Como disse Jesus, orai e vigiai. A gente tem que sempre estar atento a esses elementos, então. Porque senão a gente cai mesmo, não adianta. Todo trabalho deve ser executado com bom senso e firmeza, pois, para ser edificante, tem que ter entendimento. Por isso é importante estudarmos a doutrina, para ter discernimento e executar bem as nossas tarefas. Olha só o chamamento que ela fala, que Joana de Anjos fala para nós, que todo trabalho deve ser executado com bom senso, ou seja, o próprio Allan Kardec já dizia, né, já disse para nós que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, com bom senso. Então tem que ser raciocinada, não pode ser uma fé cega, e tem que ser tudo raciocinado. Então nós precisamos sempre buscar o raciocínio, o bom senso, a firmeza, pois para ser edificante. Porque quem não tem firmeza, quem não tem, não tem entendimento, ele não vai ser edificante, não vai fazer coisas boas, não vai conseguir. Por quê? Porque vai ficar uma pessoa ali travada, né?
Então é muito importante a gente buscar estudarmos, termos discernimento, para nós executarmos as tarefas do nosso dia a dia. É difícil? É, mas não é impossível. Depende de cada um de nós. Estamos aqui de passagem na Terra, cada um tem o seu compromisso e depende de cada um de nós. O importante da doutrina espírita é isso, é o livre-arbítrio. Cada um é responsável por si. Ninguém impõe nada a ninguém. Ela não impõe nada a ninguém. Ela não fala para não fumar, para não beber e tal, porque nós sabemos que tudo isso não é legal, não é bom assim, faz mal. Tudo em excesso faz mal. Nós cansamos de saber isso, estudamos, mas ela não proíbe. Se a pessoa faz, é porque é o problema de cada um. Comer demais, enfim, tudo que é excesso faz mal, né? Então a gente tem que ter bom senso. Então é muito importante nós estudarmos a doutrina espírita para a gente ter discernimento para com as nossas tarefas, que aí a gente sabe das nossas responsabilidades, a gente estudando, lendo, ouvindo uma palestra, a gente vai saber, e nós temos para ter discernimento, para saber qual que são as nossas tarefas, que nós estamos aqui na Terra, de passagem, todo mundo tem seu compromisso aqui na Terra, ninguém veio a passeio aqui não. A palavra do precursor João Batista, que veio 6 meses antes de Jesus, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos, pois cada um é responsável por si. Realmente, né? Então ela fala aqui para nós que a palavra do precursor, né, João Batista, que veio 6 meses antes, não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda, né, já vem recomendar um espírito de precisão. Então, depois Jesus veio trazer para nós o legado que ele deixou aí, um grande legado de ensinamento, de discernimento do Evangelho para nós, e cabe a cada um fazer a sua parte. Então, é muito importante a gente procurarmos estudarmos o Evangelho para termos discernimento. Precisamos sempre estarmos alertas, pois realizações prematuras ocasionam desperdícios de energias e atritos inúteis. Por isso precisamos sempre usar o discernimento, para não gastar energias com coisas inúteis, invejas, conversas inúteis. Então, realmente, né, nós precisamos estarmos, então, sempre alerta, para não realizarmos coisas prematuras, desperdício de energia. Gente, eu até evitei de ir em alguns lugares, como eu vou lá no Pontec e outros lugares aí, eu evitei de aglomeração por causa da fofoca de política, tudo. Um dia eu fui me perguntar um negócio lá, que eu, modéstia à parte, eu sabia, mas eu não respondi. E aí era um problema sério. Eu falei, eu não vou responder não. Aí, inclusive, eu nem estava indo. Então a gente não pode desperdiçar o tempo da gente com coisas inúteis, com coisas que não vai fazer a gente crescer. Eu evito certos lugares, certas pessoas. Tem gente, vocês devem ter amigos assim, tem gente que bate todo dia, toda semana a mesma tecla, reclamando da vida e tal, e não faz nada para crescer. Eu tenho amigos assim. Outro dia eu falei para um amigo, eu falei, ô fulano, vamos dar um jeito, vamos lá no centro, vamos procurar, você tem que crescer. Agora você fica batendo nisso, não resolve o teu problema, você tem que levantar, tem que sair da zona de conforto, porque o que acontece é que tem muita gente na zona de conforto. Então ali do seu trabalho, em casa tal, mas não anda, não vê os problemas que tem na sociedade, que tem problema, gente precisando de conversa, tem muita gente precisando de pessoas para ouvir, tem problemas materiais, gente passando falta, e outras coisas, mas tem gente que fica só naquela zona de conforto, e não é por aí. Então é muito importante a gente procurar ambientes bons, conversas boas, para não gastar nossas energias com conversas inúteis, né, e não vai levar a lugar nenhum. Igual dentro do movimento espírita, fora dele, de vez em quando alguém surge aí com papo, Maria foi virgem, o outro fala, não, Maria não foi virgem, tem uma corrente que acha que Maria não foi virgem, e a outra, né, Maria foi virgem. Para que isso? Isso aí não vai levar a nada. Outro dia uma pessoa me questionou, tal, nós chegamos num acordo, falei, não, vamos parar, porque você não vai me mudar, eu não vou mudar meu pensamento,
Então, gente, tem coisas que não compensa, deixa para lá, não vamos ficar batendo de frente, não, porque se eu gastar energia à toa, Outra coisa muito importante, tem gente que reclama da vida, né? Fala, eu não gosto dessa vida, eu queria ser filho de fulano, de Beltrano, eu queria estar em tal lugar. Cada um de nós estamos no lugar certo e viemos para cumprir o que foi ordenado, como está lá no começo, lá, que diz Mateus, lá em Lucas, Jesus diz. Então, cada um está no lugar certo, nós não estamos no lugar errado, de jeito nenhum, na família, porque tem gente que fala, né, eu queria nascer em tal família, tem gente que fala, em tal família mais abastada, nada disso, Então, cada um está no seu lugar certo. Lá no planejamento nosso reencarnatório, nós já planejamos, viemos aqui, chega aqui, às vezes tem gente que até desvia do caminho, né? Mas todos nós estamos no lugar certo. Então, não adianta reclamar, porque cada um está no seu lugar. Na atualidade, nunca esquecer o conselho de João Batista. O conselho dele foi esse, né? E eles lhe disse, não peçais do que vos foi ordenado. Então, a gente nunca vamos mais pedir do que foi ordenado para a gente. Então, vamos pedir sempre aquilo que foi ordenado. Vamos cumprir sempre aquilo que foi ordenado. E o que foi ordenado? Muitos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido as mensagens velhas. Então tem muita gente que procura uma mensagem nova, tudo, mas não cumpriu as outras mensagens que chegou até ele, algumas palestras, tudo, ainda não melhorou, e já quer saber de outras coisas. Então a gente tem que ir gradativamente, certo? Para a gente ir melhorando. Precisamos executar o bem, cumprindo com nossa parcela de responsabilidade para ajudarmos no mundo. Exigir revelações, emoções de vaidades, mas nunca esquecer que existem deveres inadiáveis, desafiando o espírito eterno. Muito importante, prezados companheiros, é que muitas pessoas, né, não executa o bem. E aí fica reclamando da vida, né? Minha vida não vai bem, a do vizinho vai bem e tal. Mas por quê? Porque ele está desenvolvendo espiritualmente, intelectualmente, ele está crescendo. Mas por quê? Porque ele está se desenvolvendo, está estudando, e nós não vamos bem. Mas por quê? Por causa disso. Então, nós precisamos executar o bem, cumprindo com nossa parcela de responsabilidade, com a larga forma do mundo. Porque exigir revelações, emoções, mas nunca esquecer que existem deveres. Então, às vezes a gente exige, né? A gente quer saber das coisas, quer os nossos direitos, quer novas mensagens, mas não cumprimos nossos deveres. Todos nós temos um dever aqui, um compromisso aqui na Terra. E cada um de nós, será que nós estamos cumprindo? Já paramos para pensar? Será que a gente está respeitando o nosso semelhante, começando no lar, o lar que é a célula máter de tudo, né? Será que nós estamos respeitando, estamos vivendo bem? Então é bom a gente parar e pensar se a gente está vivendo bem. Começa tudo no lar, porque não adianta nada. Eu conheço, vocês conhecem, gente aí que fala que lá fora todo mundo gosta dele, ele é bonzinho para todo mundo, mas dentro do lar ele não é legal com a família. Então não adianta, tem que começar no lar. Então a gente está querendo dar exemplo. Porque no lar a gente vive 24 horas com as pessoas. Agora lá fora a gente vê enquanto as pessoas de vez em quando, ou todo dia, mas é uma horinha só e pronto. Então tudo bem, mas e no dia a dia, né? Então a gente precisa executar o bem e cumprindo a nossa parcela de responsabilidade. Porque os deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. Inadiáveis, quer dizer, inadiáveis desafiando o nosso espírito eterno. Então, nós não podemos ficar adiando. Tem muita gente que fala assim, vocês também já ouviram isso, fala assim, Kardec, eu vou deixar para a próxima encarnação, vai adiando o problema, não vai resolvendo. O que adianta? Eu falo, a grande chance nossa é aqui na Terra. Tem gente que acha que é lá do outro lado, do plano espiritual, que nós vamos evoluir mais. Não. Aqui na Terra, a grande oportunidade nossa, como diz Joana de Anjos, André Luiz.
Por quê? Porque aqui na Terra é o dia a dia, é os atritos, é o nosso semelhante. E lá do plano espiritual tem as colônias, tem tudo. Mas aqui na Terra que é o grande desafio nosso, viu? A grande oportunidade. E tem gente que acha que é do lado de lá que a gente vai evoluir. Mas a gente vai evoluir do lado de lá? Claro que vamos. Tem as colônias, tem os mentores, né? Nos esperando. Mas o grande crescimento nosso, a grande oportunidade nossa, aqui na Terra, o nosso desafio, essas guerras que estão aí, né? Agora, com essa eleição aí, a gente pede, né, que os governantes que têm a caneta na mão, que possam ter juízo na cabeça, todos eles, para que possam fazer coisas boas para a sociedade e não para um grupinho só. Porque todos nós precisamos pensar na sociedade. Precisamos cumprir por partes as nossas responsabilidades, para depois pedirmos algo mais. Cada um é um ser imortal, individual, com livre-arbítrio. Realmente. Então, cada um de nós precisamos cumprir por parte as nossas responsabilidades. Tem gente que ainda não resolveu o problema dentro do lar e já quer resolver um problema lá na sociedade, lá no seu trabalho. Vamos começar, vamos primeiro o problema no lar, que a gente resolve lá no trabalho, né? E vamos assim, porque o lar é tudo, começa ali. Se a gente não estiver bem equilibrado emocionalmente e espiritualmente no lar, a gente vai para o trabalho, já não vai legal, tudo, e para a escola. Então é muito importante a gente preparar, sair bem de casa. Cada um é um ser imortal. Cada um de nós, diz Gabriel Delany, o grande francês, que foi o cientista que acompanhou Allan Kardec. E ele fala para nós no livro A Alma é Imortal. Quem quiser depois estudar, é só procurar. A gente tem esse livro aqui. Então ele fala para nós que nós somos uma individualidade, que nós temos o livre-arbítrio e que a nossa alma é imortal. Então o que acaba nós quando a gente desencarna é esse corpo aqui, mas a nossa alma continua sobrevivendo. Então não adianta. Lá no perispírito vai ficar gravado tudo, é como um arquivo, tudo que nós fizermos de errado vai ficar gravado, não adianta. Do lá e chegando lá de lá, né, vai ficar tudo gravado, vão ter que prestar contas. Então não adianta, nós somos individualidade e cada um é responsável por si. Cada um tem seu livre-arbítrio e cada um responde por si. Porque tem gente que quer jogar nos outros, tem gente que acha que a outra é culpado. Mas chegando do lado de lá, vai ter que prestar contas, O trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, tanto encarnado ou desencarnado, é lei soberana e depende de cada um. Ninguém manda em ninguém. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, porque o exemplo é tudo a recorrer a terceiros pedindo proteção. Até podemos pedir prece, entre outros. Olha a coisa importante que Joana de Ângelo nos fala, que o trabalho da alma, né, é no aprimoramento de si mesmo. Então, eu tenho que preparar, eu tenho que ter paciência comigo, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que preparar minha alma. Se eu não estou bem comigo, como é que eu vou passar para o meu semelhante? Então, cada um dá o que tem. Então, a gente tem que preparar primeiro a nós, para depois a gente passar para o nosso semelhante. Então, não adianta a gente querer passar coisas se nós não temos condições ainda, não estamos preparados. Então, a gente tem que preparar a gente mesmo. E ninguém manda em ninguém. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras. Então ninguém manda em ninguém, cada um é responsável por si. Então não existe esse negócio de mandar, não. Então é igual nós falamos, é um conselho, nós temos aqui o acolhimento fraterno, recebe as pessoas, né? Conversa tal, igual nós falamos no começo, tem muita gente querendo falar, poucas pessoas para ouvir. Depois da pandemia aumentou muito a depressão. Por quê? Porque muita gente perdeu o emprego, e muita gente perdeu o seu negócio também, então aumentou muito, a gente vê a depressão aumentou muito, e a ansiedade, como disseram os psiquiatras, a Organização Mundial de Saúde. Então é muito importante a gente sempre estar atento, vigiando o nosso pensamento, para que nós possamos evoluir e não cair nem em depressão nem em ansiedade, que são as doenças do século. E outra coisa importante aqui, que ela fala para nós, não precisamos ficar recorrendo aos outros não para resolver nosso problema.
Nós podemos, nós temos que resolver o nosso problema. Porém, nós temos uma mania, às vezes, de jogar para terceiro. Ô Marinil, você reza aí para mim, leva o meu nome lá para o centro e tal. É válido, mas vamos procurar resolver nós mesmos o nosso problema. Mas quando as pessoas pedem, a gente, lógico que pede e tal, traz com maior carinho. Só que ela alerta a gente que até podemos pedir prece, pedir uma oração, tudo bem, mas a gente tem que procurar resolver. Igual outro dia um amigo meu está procurando emprego e deu um currículo para mim. Eu falei, você já foi em tal firma, já soltou ali? Não soltei não. Eu estou pedindo para você fazer isso. Falei, fulano, mas e você? Tem que fazer a tua parte, ué. Então é assim na nossa vida, só pedir para os outros, não, a gente pode pedir para fazer uma prece, como muita gente pede, para a gente fazer o nome, todo mundo aí, tal, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que se ajudar, porque só terceiros não vão ajudar, não, Então a gente tem que fazer a nossa parte, Os exemplos cobrem uma multidão de pecados, isso foi Pedro que diz, Então, os exemplos, eles cobrem uma multidão de pecados, porque não adianta nada a gente falar, né? E palavras bonitas, igual a gente prepara um trabalho, vem aqui na frente, igual estou citando as fontes aqui, Joana de Anjos, André Luiz. Então, não sou eu estudei, a gente prepara, procura estudar, tudo, mas a gente, muitas das vezes, não cumpre 100% disso aqui não, viu, gente? Não vai achar que nós somos bonitinhos aqui, que a gente é melhor do que os outros, que não somos, pelo contrário. A gente vai estudando e a gente vai aprendendo. E Pedro disse isso, que os exemplos cobrem uma multidão de pecados, quer dizer, os exemplos que valem mais, porque só falar, né? Falar tem oradores excelentes aí e tal, mas cumprir mesmo, né? Inclusive tem um livro chamado Voltei aí, que um presidente de uma federação aí chegou do outro lado lá, ele achou que ia para uma colônia boa, para um lugar bom, chegou lá, ele foi para outro lugar. E uma pessoa simples, tal, que ia no centro espírita, foi para um outro lugar melhor. Ele questionou, mas eu tenho esse curso, eu fui presidente da federação, eu fui isso. Aí eles falaram para ele, só que você cometeu isso, era meio orgulhoso, você queria aparecer em tudo, tal. Então é por aí, então a gente tem que tomar cuidado, É um livro até que a Val está lendo e é muito interessante esse livro, Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque falar é uma gracinha, mas a gente tem que procurar viver no dia a dia. É difícil? Mas não é impossível. Então a gente tem que procurar, né? Eu sempre cito, alguns aqui já estão cansados de ouvir isso que eu vou falar. Bezerra de Menezes, lá no livro Momentos de Ouro, fala, foi questionado, uma pessoa na reunião, ia entrar numa reunião mediúnica e fumava. E falava aqui, Bezerra, mas eu tenho vergonha. Ele falou, fulano, pode vir, só de você procurar o espiritismo, está querendo estudar, tal. Ele não queria entrar no centro, a pessoa, porque ela fumava, está com vergonha. Ele falou, não, só de você procurar um centro espírita já é uma coisa importante, uma doutrina, você querendo melhorar, não tem problema, depois você vai com o tempo, tal. Aí você vê se você deve largar ou não, cada um tem seu direito, igual nós falamos no começo, né, a doutrina espírita não proíbe nada a ninguém, cada um é responsável por si, ela explica, agora cada um escolhe o seu caminho, então temos o livre-arbítrio. Mas a responsabilidade é nossa de executar o bem, de acordo com as leis divinas. Então as leis de Deus estão aí, as leis divinas estão, e cabe a cada um de nós executá-las, né? Quer dizer, viver no nosso dia a dia. Cada um contribui com sua experiência. Outra coisa importante, muita gente fala assim, eu não tenho, às vezes quando a gente faz uma campanha, ou vai em algum lugar, tem gente que pensa só no material, eu não tenho dinheiro para ajudar, fazer isso, aquilo e tal, mas você pode conversar, vai no asilo, vai na paz, vai no centro espírita, vai em outro lugar, eu sempre cito isso, vai lá doar teu tempo, o Lar São Vicente está precisando, outro dia eu fui lá, nós fazemos parte de um conselho, nós vamos visitar, tem 52 pessoas lá, só 18 que vão ver a família, o resto está tudo jogado lá. Então eu sempre falo para as pessoas, vão lá visitar o Lar São Vicente, tem gente precisando de carinho e tal. Então não é só dinheiro. Então cada um pode contribuir com a sua experiência. Então se você tem um tempo, vai lá, visita o lar, né? Visita a pai, você seja um voluntário. Então cada um de nós aqui tem uma experiência. Um entende de enfermagem, outro entende de contabilidade.
o outro entende de engenharia, cada um no seu ramo, cada um entende das coisas, Então vamos cada um dar na nossa contribuição, contribuir com a nossa experiência. Não basta multiplicar as promessas, antes é indispensável receber a ordem do Senhor e executá-la do melhor jeito. São as leis divinas que temos que executar bem. Então, realmente, não basta multiplicar as promessas. Começo do ano, todo mundo, final de ano, todo mundo faz aquelas promessas, tal, enche um caderno. Depois não cumpre a metade, Então, não vamos fazer isso, não. Então, no nosso dia a dia, não vamos ficar prometendo muita coisa para nós mesmos, que a gente sabe que não vai dar conta. Então, vamos prometer coisas, que realmente a gente possa dar conta, a gente pode fazer dentro das nossas limitações. E, lógico, procurando melhorar no nosso dia a dia. Então, a gente sempre precisa procurar evoluirmos. E como disse João Batista, não peçais mais que foi ordenado. Temos a mania de querer fazer as coisas sem terminar o que foi ordenado. Nós temos essa mania de querer fazer coisas, seja material, seja espiritual, sem ter terminado uma coisa. Às vezes você começa uma casa, não termina, já quer fazer outra. Ou às vezes você começa numa entidade ajudando lá no Lar São Vicente, por exemplo, quando vê, larga pelo caminho e fala, vou lá na PAI. Uma coisa que eu vejo muito, alguns aí, que participam de várias entidades, tem gente que quer aparecer, dá o nome em muitas entidades. Dá o nome, mas não vai, não comparece, Então existe muito isso. Infelizmente, nós passamos aí, teve um pleito eleitoral, tem muita gente que usa desse artimanho aí para ser candidato a político, dá o nome em tudo, mas não vai em nada, ou vai numa ou duas coisas, uma ou duas reuniões só, e depois deixa, não participa mais. São pessoas interessadas. Inclusive teve uma candidata aí que ela ajuda os outros, ela faz um bom trabalho, ela perdeu. Ela falou assim que não vai ajudar mais ninguém, fez uma live hoje falando que não vai ajudar mais ninguém. Aí eu, mais alguns amigos, falamos, mas então você estava, nós pensamos, claro, nós estávamos ouvindo, então você estava ajudando por interesse, Então a gente sabe que a direita faz, a esquerda não precisa fazer, não precisa saber. Então vamos fazer o bem, sem interesse, E agora vai ficar revoltado, diz que não vai ajudar mais os outros porque não foi eleita. Não, nós temos que fazer. Joana de Anjos fala da ingratidão, Nós precisamos ser gratos às pessoas, nunca ingrato. Então eu fiz um favor para o João Otávio, quer dizer que quando eu precisar, se ele não puder, eu vou ficar ingrato com ele, vou falar, ele foi ingrato comigo. Não, às vezes ele não pôde, tal, Então não vamos, não. Então vamos fazer as coisas, com a direita e a esquerda não precisa saber. Então isso é muito importante. Não adianta ficar ansioso, tudo tem seu tempo. Então, não adianta a gente ficar ansiosos, porque tudo tem seu tempo. Nós vamos fazendo, nós vamos plantando, dentro de nós, a nossa reforma íntima. Então, não adianta ficar ansioso, se a gente não... porque tudo tem seu tempo, e a gente tem que plantar. A liberdade de ir e vir, de fazer de acordo, tem a própria iniciativa, sem pressões ou ameaças. Então, realmente, nós temos a liberdade de ir e vir, de fazer de acordo com a própria iniciativa, sem pressões. Então a gente tem a liberdade que nos foi dada, a gente tem de fazer o certo ou o errado, Então cabe a cada um responder, aproveitar a sua liberdade. E a liberdade é a melhor coisa, a gente ser livre, para a gente pensar, para a gente estudar, pensar o que quiser, se é certo ou errado, não é a gente que vai julgar, É lá na frente que nós vamos ser julgados. Os espíritos estão aí, vai cobrar de nós. Então, não é a gente que vai cobrar. As pessoas imaginam que Deus deveria impor sua justiça, castigando os maus, premiando os bons. Então, tem gente que acha, Tem gente que fala muito, que Deus deveria impor sua justiça, castigando os maus. Não, cada um colhe o que planta. Então, a própria pessoa que ela mesma castiga ela, certo? Ela mesma se pune ela. Castiga não, pune. Ela se pune, que nós temos o livre-arbítrio. Então, não precisa de Deus, não. Cada um se pune, fazendo coisas erradas, coisas que não deve, Então, é uma responsabilidade de cada um de nós.
A responsabilidade é planta frágil. Então, tem muita gente que não tem responsabilidade. Então, ela é uma planta frágil ainda, que muita gente não quer ter responsabilidade com nada, seja espiritualmente, materialmente, com o nosso semelhante. Em clima de liberdade, é imprescindível que exercitemos a fim de sermos responsabilizados por nossos atos de acordo com a lei de ação e reação, tão bem definidas pela doutrina espírita e enunciada por Jesus ao proclamar a cada um segundo suas obras. Está lá em Mateus 16,27. Muito importante isso, né? Que é imprescindível que exercitemos a fim de sermos responsabilizados por nossos atos, de acordo com a lei de ação e reação. Inclusive, estamos terminando um livro aí com o Arnaldo, né? É a ação e reação, nós temos esse livro aí, ou seja, a lei de causa e efeito, toda ação tem uma reação. Aí, se eu planto espinho, eu vou colher o quê? Eu vou colher espinho, né? Se eu planto rosa, eu vou colher rosas. Então é muito engraçado, tem gente que fala, mas eu fiz isso, colhi isso, mas não fez a coisa certa. Então é hora da gente parar, da gente repensar. Não existe castigo, nós é que punimos, então nós é que nos punimos, castigo não existe não. Então, antigamente falava, né, que Deus castigava, não existe isso não, nós é que nos punimos, a gente que é responsável por nós mesmos. Jesus nos convida para a vinha, nos impulsos do bem e nas ideias de caráter edificante. Então Jesus convida nós para a vinha, quer dizer, aquela vinha de uva que dá muitos frutos bons. E nos impulsos do bem e nas ideias do caráter edificante. Então, nos impulsos do bem, nós somos sempre convidados a fazer o bem, então ter impulsos bons. E não, a gente precisa contar até 10 para não ter impulsos ruins, negativos. Mas devemos sim ter impulso sempre para o bem, sempre edificante. Não vamos perder tempo, vamos executar o bem, com todos os recursos que temos. Conversar com as pessoas, visitar, igual nós já falamos aqui, né, respeitar todo mundo, independente da sua cor, da sua ideologia política, de gênero, do seu time de futebol, e por aí vai. Nós precisamos respeitar as pessoas. Então não vamos perder tempo, né? Vamos executar o bem com os recursos que nós temos e vamos procurar respeitar as pessoas. Cada um, como diz, né? Cada um no seu quadrado. Vamos respeitar, cada um é cada um, ele vai mudar se quiser, com o tempo, né? A pessoa pode se despertando, saindo da zona de conforto. Então fica aí, gente, esse alerta para nós. Quando nós estamos começando o mês, estamos aí já caminhando também para o final do ano, que a gente pode ir refletindo, para que a gente possa ter um bom mês em executar o bem, em fazer o bem. Como diz Joana de Ângeles, o amor é a alma do universo. Sem amor, sem o bem, nós não vamos a lugar nenhum. Então, só com amor, né? Começando em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, sem amor, em tudo que nós vamos fazer. Tem gente que fala assim, eu ouço muitas professoras, né? Inclusive, não tem hoje aqui nenhum. Falar, estou ganhando mal, mas escolheu aquela profissão, né? Enfermeiro, não sei se está ganhando mal. Então, escolher a profissão, a gente tem que ter amor. É difícil às vezes, claro que às vezes a gente sabe que está ganhando pouco, mas, né, tem que ter amor no que faz. Isso é muito importante. E lógico que a gente não poderia deixar de falar, né, que esse mês é um mês importante, que é o mês de Allan Kardec. 3 de outubro agora completou 220 anos do seu nascimento. 3 de outubro de 1804. Nascia lá em Lyon, na França, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era o seu nome civil, professor, pedagogo, cientista. Depois veio codificar o espiritismo. Aí, como ele foi um druida, foi um sacerdote lá da Gália, com o nome de Allan Kardec, para não misturar com a profissão dele, ele pôs o nome de Allan Kardec dentro da doutrina espírita. É por isso que Allan Kardec é daí. Ele foi um sacerdote, E dia 4 de outubro foi dia de Francisco de Assis, né?
e que é o nosso patrono aqui. E dia 5 de outubro, uma data importante, que completou 79 anos, que 5 de outubro de 1949, as federações espíritas, o movimento espírita, estava assim um pouquinho meio desorganizado, aí fizeram uma reunião lá no Rio de Janeiro, aí formaram o Conselho Federativo Nacional, puseram metas, e a Federação, aí a Federação Brasileira foi para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, e esse Conselho Federativo tomou outro rumo, o movimento tomou outro rumo, nosso movimento só cresceu no mundo inteiro, então, a partir desse Pacto Áureo. Então, áureo significa ouro, se não me engano. Então, realmente foi momentos de ouro. Então, fica esse alerta para nós aí, que nós devemos ser unidos cada vez mais, que esse Pacto Áureo veio para unir o movimento. E a gente, a Casa Espírita, sempre estar unidos. Porque todo lugar que a gente vai, eu vou falar isso aqui, todo lugar que eu vou, que a gente vai, Belo Horizonte, eu já morei lá, aqui na região, todo mundo fala, falta o que na Casa Espírita? Trabalhador, falta gente. Então, gente, isso não é problema nosso, não. De todas as Casas Espíritas é isso. Então, vamos trabalhar, o importante é os trabalhadores que estão aqui, quem vem aqui, fazer a sua parte. Então, está aí esse recado, para executar o bem, que tenhamos uma boa semana.